começaria por vos fazer uma pequena apresentação, à semelhança dos meus colegas anteriores, do Concelho de Albufeira. O Concelho, como sabem, essencialmente vocacionado para o turismo, no litoral algarvio, no centro do Algarve. Eu diria, dando aqui umas notas, eu também não preparei nada de especial, tive esta manhã a recolher uns elementos e outros que já tinha, mas segundo dados do INE, o Algarve e Albufeira situa-se, portanto, nessa área do turismo. Tenho aqui uns números do INE de 2011, com 145 estabelecimentos hoteleiros, num total de 395 no Algarve e em Portugal 2028. Estes estabelecimentos, em termos de capacidade de alojamento, Albufeira representa 44% do total regional e 16% do total nacional, portanto, incluindo a Madeira. Devo dizer, para quem não tem esse conhecimento, que a Albufeira tem mais camas do que a Madeira, a região da Madeira. Em 2011, são os números que eu tenho, não estou muito atualizado, mas tenho aqui 6.522.089 dormidas em Albufeira, o que representa 46,6% do total de dormidas no Algarve e 16,5% do total nacional. São os números que eu não tenho aqui mais números, mas eu vou-vos dar que a taxa de ocupação anual é de 47,3%, contra 42,8% do Algarve e 39,5% do resto do país. Uma parte também que é interessante para todos nós, porque a Albufeira não é só dos albufeirenses, é de todos nós, e naquilo que interessa à economia nacional, a Albufeira representa proveitos de aposento, apenas de aposento, de 161.670 milhões de euros, contra uns 401.945 milhões de euros do Algarve e 1.307.674 milhões para Portugal. Portanto, por aqui podem ver como é que um concelho do litoral se situa numa área da economia e a sua capacidade de gerar riqueza. Feita esta apresentação, dizendo também que é o destino preferido dos portugueses, portanto eu fico muito satisfeito com isso, destino de férias, em que a autarquia naturalmente tem que ter um papel dominante, não obstante poderes que muitas vezes se sobrepõem naquilo que é a principal área de desenvolvimento, de implementação de políticas para o turismo, como seja a orla costeira. Eu já me irritei algumas vezes, felizmente essa irritação deu bons resultados, e passou de falta de cooperação institucional para uma cooperação plena institucional. Neste momento, os poderes militares, imaginem, neste século, que gerem a orla costeira e que dela retiram os proveitos, é que determinavam as políticas de concessões no litoral de Albufeira e do Algarve, tendo por base um programa operacional da orla costeira, que já está bastante atualizado, e que fariam, a seu bel prazer, a determinação do que era a ocupação do litoral pelos seus concessionários. Eu devo dizer que em Albufeira isso acabou, sob pena de entrarmos em conflito institucional fortíssimo, porque é inadmissível, no presente tempo, que sejam os militares a ditar as políticas turísticas do litoral, que é de todos nós, não é meu, sou Presidente da Câmara, eu estou lá temporariamente, que é de todos nós e que representa uma riqueza nacional. A Albufeira tem 23 praias, todas elas com bandeira azul. Temos um trabalho imenso de infraestruturas, de tratamento de esgotos, limpeza de praias, com os próprios concessionários, no sentido de proporcionarmos aos turistas locais prazenteiros, saudáveis, e isso faz parte de uma política municipal não delegável em terceiros.
E, portanto, felizmente, eu digo isto porque parte também da boa vontade das pessoas pela frente das instituições, felizmente conseguimos, e neste momento a Albufeira, nessa gestão, já é um parceiro consultivo de caráter vinculativo, mas por liberdade das pessoas que lá estão. Portanto, o nosso sistema jurídico, e tenho aqui os colegas da Assembleia da República, precisa de ser mexido nestas matérias, porque é inadmissível que tal aconteça no século em que estamos, quando estas determinações estariam bem ajustadas no século XIX, ou século XVIII, ou antes, quando os piratas vinham atacar o Algarve, estava perto do Norte da África, etc. Isto apenas para terem uma ideia daquilo que é a situação aqui em Évora, o local que eu gosto de citar frequentemente, não pelos motivos mais recentes das notícias, mas porque tenho também aqui familiares perto. E devo dizer, ainda há pouco eu dizia, que eu sou Presidente da Conselhia, o Dr. Policarpo, só tenho pena de não poder levar esta bela cidade para o Algarve. Estava sempre cheio. Ela já está sempre cheia, tem bastante turismo, porque de facto é uma cidade fantástica e eu dou os meus parabéns aqui aos residentes, porque tem uma cidade realmente maravilhosa. Agora, quanto ao tema que me propuseram e que tem a ver com o papel das autarquias no desenvolvimento regional, eu vou um bocado no sentido dos meus colegas autarcas que me precederam. Ou seja, eles falaram ambos de poder de desenvolvimento regional centrados nos seus próprios territórios. E, portanto, eu vinha para cá e estive esta manhã a refletir um pouco sobre estas questões, a pensar precisamente no papel da autarquia e na transcendência desse papel para o plano regional. E temos aí, e tenho aqui umas notas, enfim, são algumas, não sei se vos passa a ler isto, mas eu diria mais ou menos isto. No plano regional, nós no Algarve temos as chamadas comunidades intermunicipais, temos lá a comunidade intermunicipal do Algarve, mas a minha visão própria sobre isto, não sendo contrário à sua existência, pelo contrário, estou sempre lá presente, mas diria que tendem para uma inoperacionalidade de facto. Não obstante a filosofia regional que está imanente, e isto porque a sua composição pelas autarquias da região padece do mal, da competição entre si das autarquias no que concerne ao seu próprio território, não alienando o seu próprio poder ou recursos em benefício regional, quando isso pode implicar investimento do território do vizinho. Ou seja, eu, enquanto autarca, e não obstante o discurso politicamente correto, ser noutro sentido, é, na verdade, contra a natura, uma prática regional a sério, por via das autarquias, atentas às competências atribuídas democraticamente pelas populações, concelhias, a quem o poder local responde e por quem é eleito. Onde, regra geral, são atribuídas ações políticas reais, em sintonia entre as autarquias de cada região, é no confronto entre estas e o poder central democrático. No que às competências e recursos financeiros se referem, porque aqui existem causas e interesses comuns, que transcendem os territórios ou questões partidárias. Tudo tem a ver com uma democracia e com uma situação que é a legitimidade democrática. Não é natural que o interesse local sirva de facto o interesse regional, exceto quando o interesse regional coincida diretamente com aquele. Para além de bonitas palavras e discursos politicamente corretos, nada se faz em concreto, e eu refiro-me em concreto às CIM. Onde as câmaras têm intervenção espontânea e natural, em cooperação estreita, é com as freguesias, que não obstante ser autarquia, quer o território, quer os eleitores são os mesmos. Há aqui uma legitimidade democrática efetiva, não obstante se tratar de autarquias distintas. Aqui os interesses são coincidentes. Portanto, eu notaria, não sei se na minha reflexão escrita a seguir já refiro isto, mas as comunidades intermunicipais
apesar de serem detentoras de atribuições de caráter e incidência regional, falta-lhes autonomia e legitimidade democrática próprias, porque não é eleita. Pelo que lhe falta, naturalmente, esta falta tem que ser naturalmente suprida pelo Estado Central Democrático, esse sim, eleito por todo o país, e muito em concreto pelos seus órgãos desconcentrados, eu refiro-me às CCDRs, dotadas de legitimidade própria na persecução do interesse público geral do Estado, que abarca todo o território nacional, sendo-lhe cometida a cada uma delas as questões atinentes ao desenvolvimento regional. Isto constitui um reflexo das próprias sociedades que têm criados os seus próprios centros de poder, pelo que as policentralidades que os municípios constituem, com interesses diferentes, bem como normas ou representações, conduzem à necessidade do surgimento de uma capacidade de decisão concentrada ou uma centralidade de poder própria que exerça a autoridade, planifique, oriente a ação e a efetive. O policentrismo imanente às próprias CIM é composto por forças contrárias que tendem a anular-se reciprocamente, do que resulta a sua clara inoperacionalidade, não obstante poder ser gerador de uma ponderação do equilíbrio que daí resulta no exercício do poder regional. Mas a sua importância é mais de caráter consultivo. É importante o papel das CIMs, mas no quadro atual eu vejo-as mais como consultivas e devem ser ouvidas. Sem prejuízo de poder haver avanços nestas matérias. Neste modelo em que o poder regional surge sem poder efetivo, cabe então aos municípios uma cooperação estreita e direta com o poder central do Estado, ou o poder do Estado desconcentrado para a lógica regional. Para que exista poder é necessário sempre a capacidade de decisão e execução, mediante as várias alternativas de escolhas. Os municípios têm receitas assentes fundamentalmente nos seus próprios recursos, os IMIs, os IMTs, as derramas, o IUC, taxas, rendimentos próprios, patrimoniais, para além do FEF ou do Fundo Social Municipal. O regime financeiro das autarquias locais estabelece, e dando reflexo a isto que eu acabei de dizer, o princípio da solidariedade recíproca com o Estado. Não há um princípio de solidariedade financeiro entre municípios. E, portanto, estas matérias, quanto ao papel das autarquias no desenvolvimento regional, que tenha, de facto, e que deve ser experienciado, tem alguns escolhos que, no que a descentralização se refere. E aí naturalmente, cabe às CCDRs o impulso dos interesses regionais. E que, no caso do Algarve, tem funcionado bem. São alternativas, poderão haver outras formas de exercício democrático do poder. Eu refiro-me em concreto a uma outra alternativa, que já foi ponderada pelo povo português, seria a regionalização, porque a mediação pelas CIMs com o poder central ou pelas CIMs com o poder local é sempre muito complicado, porque a CIM, de facto, não tem capacidade nem técnica, nem de execução. E aí sim, substitui-se o Estado através da sua desconcentração pelas CCDRs. E eu dou um exemplo. Nós, agora nesta nova vertente do Portugal 2020, em que temos as novidades das DLBCs urbanas, e eu tentei conseguir com concelhos vizinhos ao meu, constituir um grupo para projetos comuns. Não consegui. Aquilo que eu acabei de dizer não é o que eu penso, mas é o que sucede de facto. É que o poder local
está essencialmente vocacionado para o seu território. O poder local, o poder, ou temos poder desconcentrado do Estado, ou poderemos assumir, são alternativas, ou poder assumir a regionalização. O Algarve, para talvez as características, para algum pioneirismo nessas matérias, por uma experiência, porque o próprio Estado também na sua área de descentralização, e hoje vamos assistindo a essas matérias, o Estado vai fazendo o seu papel de educador, por um lado. Vejam a criação recente do Fundo de Apoio Municipal, que é imposto às autarquias contribuírem para aquelas que têm um déficit financeiro. Como a minha colega também disse, não concorda, e depois eu também não. Já somos dois. Mas o Estado legisla dizendo mais ou menos isto. Meus senhores autárquicos, os senhores que gerem mal o dinheirinho, vão ter um fundo de apoio que é composto por 50% do Estado, penso que é 50%, não é? 50% do Estado e 50% das autarquias. Bom, os 50% do Estado são legítimos, porque o Estado tem uma legitimidade que lhe é aferida por todo o país e, portanto, pode, através dos recursos financeiros que também atrai de todo o país, ter legitimidade para isso, além de que goza do poder de tutela. Agora, eu não estou a ver bem a Ronchas, por exemplo, estar a contribuir para um mau governo, por exemplo, da Albufeira. Como é que os residentes de Ronchas, se eu em Albufeira gerir mal a coisa, vão contribuir para que eu possa gastar o dinheirinho deles? Que paga há 3 dias, porque calhar passará a pagar com mais uns diazinhos. Bom, portanto, é uma questão também de legitimidade, mas eu não sou contrário também a isto, como, aliás, penso que a generalidade dos autarcas cumpridores são contrários a isto. E eu devo dizer que a Albufeira também tinha umas dívidas grandes e que neste momento não tem dívidas. A Albufeira neste momento já pagou o reequilíbrio financeiro, desde que eu lá entrei, já pagou o PAEL e já pagou tudo o que era dívidas grandes e pequenas. Portanto, a Albufeira neste momento não deve nada a ninguém. Portanto, mas isto faz com uma gestão um bocado férrea e com o sacrifício dos albufeirenses. Tiveram carga máxima, como sabe, resultam dos planos os planos de ajustamento financeiro, o PAF, implica obrigatoriamente taxas de IMI máximas. Portanto, nós temos vindo a praticar tudo isso e, portanto, conseguiu-se sair, mas com o sacrifício das pessoas. Agora, eu que não tenho tutela sobre o município, sabe-se lá qual, vou ter que contribuir para ele. Eu, ou aqui o pessoal de Évora vai ter que contribuir para a Albufeira. Eu acho que isto é uma questão de caráter nacional. Deve haver solidariedade, concordo, isso é um princípio basilar. Deve haver solidariedade das autarquias para com o Estado, é um princípio basilar, como o Estado também tem para com as autarquias. Agora, entre autarquias, e eu sou solidário com todas as autarcas, mas não faz muito sentido, porque o Estado é que deve ter o papel redistribuidor da riqueza e para, precisamente, atenuar as assimetrias que existem. Eu concordo em pleno com isso e todos nós concordamos com isso. Outro papel onde o Estado se vai mostrando e reconhecendo, de alguma forma, o papel das autarquias, também se manifesta recentemente na lei da delegação de competências, que eu também a trago, porque, de facto, o poder autárquico, a regra geral, e com também a chamada lei dos compromissos, e eu saúdo essa lei, é uma lei que, não obstante criar algumas dificuldades operacionais, educa, é muito educativa, para ensinar também os seus autarcas a saber gerir os recursos que têm e não os recursos que amanhã outros irão pagar. Portanto, é uma lei realmente que eu concordo em absoluto, pode ter um toque aqui ou ali, pode sempre ser aperfeiçoada, mas o princípio está corretíssimo. Agora, o poder local,
e eu aqui tenho uma experiência recente, embora tenha sido autarca durante muitos anos, como na Assembleia Municipal, como Presidente de Câmara é recente, no último mandato. O poder local tem, de facto, um papel importantíssimo e deve ser enquadrado também nas questões regionais. Eu sobre isso não tenho qualquer dúvida. Mas com uma mão condutora, tem que haver uma mão condutora. E essa mão compete, de facto, ao Estado. Porque senão vamos ter o papel sempre regional a cobro das competições que existem entre concelhos. E elas existem, são reais, não vale a pena escamotearmos o que é a verdade. E que é natural que assim seja. Os concelhos competem entre si. Isto não deve ser visto de uma perspectiva doentia, deve ser visto de uma perspectiva saudável, essa competição. A competição é boa, mas para que haja a transcendência do plano concelhio para o plano regional, porque os concelhos não são ilhas. Os concelhos não são ilhas. Portanto, eu não posso apenas ver o concelho enquanto uma delimitação territorial sobre a qual eu tenho competência. Eu tenho que ver o concelho inserido numa determinada região e o meu pensamento é, quanto melhor estiver o meu vizinho, melhor eu estou. Este é o meu pensamento. Mas esse fio condutor, que deve ter o apoio das autarquias, e de facto está a ser conduzido dessa maneira, e eu penso que nesse aspecto sabiamente pelo Estado, deve ter esse apoio condutor, e esse fio condutor neste momento está cometido fundamentalmente às CCDRs. Esta é a via que nós temos, o contraponto, regionalização. O povo português já disse que não, portanto, resta-nos talvez um dia experimentar o Algarve, que é a única região natural, que ninguém tem qualquer problema em relação a experimentar lá isso, se bem que os algarvios também na altura disseram que não. Isto é curioso. Não sei se hoje diriam o mesmo. Mas o papel dos municípios, e para acabar, tende cada vez mais, dada a racionalidade do gasto público, tende cada vez mais substituir o Estado Central em muitas matérias. Mas não são só os municípios. Eu, em Albufeira, e gostaria de dar nota disto, tenho um movimento associativo fortíssimo e IPSS que trabalham em conjunto com o município nas questões sociais e que desenvolvemos lá um trabalho fortíssimo. E também com outro tipo de associações, de caráter desportivo também, em que promovemos o desporto, não só escolar, com as escolas com as quais também colaboramos, mas também o desporto extraescolar. E só para terem uma ideia, temos mais de 2.500 atletas juvenis federados em Albufeira. Portanto, é um papel que o município tem na parte da educação, do desporto, nas partes de carências sociais. Estamos muito atentos a isso, porque não obstante parecer um concelho rico, contrariamente aos concelhos de interior, em que as pessoas se vão embora, mas vão embora para onde? Vão embora para o litoral. E temos lá depois um problema gravíssimo, quando, e no caso do Algarve, que peca pela sazonalidade, que é o problema gravíssimo do desemprego. Portanto, nós que somos tidos como um concelho rico, temos situações sociais gravíssimas. E aí o papel dos municípios, o papel do Estado é fundamental. Agora, esta tendência, e também tenho aqui a questão agora da delegação de competências, contratualizável, portanto, com o respectivo a transferência do pacote financeiro, eu penso que poderá ser uma boa experiência, porque vai, por um lado, desonerar o Estado de uma despesa supostamente maior para o mesmo benefício. Ou seja, que o mesmo dinheiro, ou menos dinheiro, faça o menos trabalho, faça o mesmo trabalho pelas autarquias. O problema, muitas vezes, é que estes contratos depois não sofrem as atualizações respectivas, porque as realidades mudam. Eu poderia ter, inicialmente, X funcionários, e isto hoje também é um problema, porque hoje estou obrigado à sua redução, tenho vindo a ser obrigado à sua redução e, portanto, tenho vindo a reduzir. Como é que eu consigo manter as competências se me vai faltando pessoal? E este ano estava a pensar fazer umas admissõezinhas, estivemos a negociar entre todos, o Presidente da Câmara, com todos os vereadores, os pelouros, os chefes de departamento, os diretores de departamento, todos a tentar negociar, a ver o que é que conseguíamos
no mínimo dos mínimos, e agora o Orçamento de Estado diz-me, não podes contratar essas pessoas, que era o mínimo dos mínimos, já depois de muita negociação, e sempre para reduzir, porque eu aí sou mesmo uma fechada, e nem isso eu vou poder fazer. Portanto, o que me leva a não poder aceitar, porque não vou poder aceitar, estas simpáticas relações de competências, mesmo com os respectivos pacotes financeiros. Porque tomara eu, neste momento, com o meu pessoal, conseguir cumprir a missão que tem em Albufeira, já por competências próprias. E temos delegação de competências na área da educação, que também já está altamente desajustada da realidade. Ou seja, a Albufeira, neste momento, já tem prejuízo financeiro por ter aceito, há uns anos atrás, não é que eu seja contra, não é lá para o pé, mas já vai tendo prejuízo financeiro e de pessoal, porque, portanto, houve pessoas que vieram, que se reformaram e que nós não podemos substituir. Mas temos as competências na área das escolas, da educação. E, portanto, é um problema que é complexo. Eu penso que a mentalidade, seja dos autarcas, seja do poder central, do próprio sistema político, tem que ser alterado, tem que haver coragem política, e tem havido, mas tem que haver um bocado de ruptura. Eu acho que tem que haver um bocado de ruptura no sentido da transformação política de Portugal. E eu penso que este Governo, se lhe derem mais um fogo, terá capacidade para isso. Mas temos que fazer algumas rupturazinhas, porque há muito vício na administração pública e de mentalidade também, e por isso estas normas, estas novas leis que vêm a fazer isto, também são educativas. Mas há muito para fazer, eu tenho a noção clara de que o poder político cada vez mais implica a partilha de saber, de experiência, a complementariedade, o exercício efetivo do princípio da subsidiariedade. Eu penso que vamos lá. E tenho toda a esperança que assim seja, porque não voltemos a tempos que se joga dinheiro para cima das questões, falsamente, criando ideias falsas de criação de riqueza. Eu fico estupefacto quando ouço dizer que é através do consumo interno é que a gente chega lá. E é depois gastando mais, e precisamente gastando mais, o que não se tem. Portanto, sem a criação de riqueza não vamos lá. Eu em Albufeira, felizmente, tem havido algum interesse, não muito, mas algum interesse no investimento. Para terem uma ideia, é a oferta a se formar um movimento de apoio ao senhor de França, o Sr. Hollande, porque na área do imobiliário tivemos um impacto enorme de aquisições por franceses. Portanto, o Sr. Hollande está a fazer bem em Portugal e nós deveríamos corresponder com um movimento de apoio. Portanto, essas práticas do lado dos socialismos, de facto, mostram que os franceses não gostam delas. Nós temos que nos centrar fundamentalmente em gerir muito bem um tostãozinho que seja, hoje é um cêntimo que seja, do erário público, e haver responsabilidades por isso. Eu fico chocado cada vez que venho a Évora e encontro aqueles viadutos começados. Eu contei hoje cerca de 10 entre Castro Verde e a Vidigueira. Portanto, aquilo é o que se chama, de facto, gestão danosa. Está ali claramente o que não se deve fazer no exercício da função pública. Cada dinheirinho, cada tostão que os portugueses põem, depositam na mão dos políticos, deve ser muito bem gasto, porque, senão, estaremos a pauperar o país, que não tendo muitos recursos, tem os suficientes, se os soubermos gerir para irmos além daquilo que estamos hoje e que hoje já estamos no bom caminho. Muito obrigado por me terem ouvido.